Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos informações sobre o 58º Conselho do Andes, o CONAD, que aconteceu aqui em Santa Maria entre os dias 18 e 21 de julho. Uma entrevista com o segundo secretário do Andes, Sindicato Nacional, Paulo Riso, que traz uma avaliação do 58º CONAD. Você também confere uma entrevista com o presidente da SEDUFSM e diretor do Andes, professor Rondon de Castro, avaliando a realização do Conselho aqui em Santa Maria. O quadro Questões Jurídicas, com o advogado Everton Padilha, falando sobre uma das ações judiciais na qual a SEDUFSM está trabalhando. O 58º Conselho do Andes, o CONAD, que aconteceu aqui em Santa Maria entre os dias 18 e 21 de julho, reuniu diversos professores de todo o Brasil. Nós exibiremos agora um resumo dos 4 dias de evento e aproveitamos para lembrar que a cobertura do CONAD aconteceu diariamente e os informes de cada dia podem ser vistos através do site da SEDUFSM. A quinta-feira, dia 18, marcou a abertura do 58º Conselho do Andes, o CONAD, que nesse ano de 2013 foi realizado em Santa Maria. A abertura do evento foi marcada por apresentações artísticas que deram as boas-vindas aos delegados, observadores e convidados. Ainda no período da manhã, uma mesa com representantes de diversas entidades de classe e movimentos sociais foi formada para saudar o evento. Ainda marcando a abertura do evento, ocorreu o lançamento da edição de número 52 da revista Universidade e Sociedade, que trouxe como tema Incertezas, Movimento Docente e Expansão nas Instituições de Ensino Superior Públicas. E também da revista produzida pela SEDUFSM em parceria com a comunidade Caigangue de Santa Maria, As Aventuras do Índiozinho Bretã. Também durante a cerimônia de abertura foi realizada uma homenagem ao professor Edmundo Fernandes Dias, dirigente histórico do Andes Sindicato Nacional, que faleceu no último mês de maio. Já na parte da tarde foram realizadas as plenárias de instalação e do tema 1, Movimento Docente e Conjuntura, avaliação da atuação do Andes frente às ações estabelecidas no 32º Congresso. Na sexta-feira, dia 19, os delegados e observadores do 58º CONAD iniciaram os grupos mistos. Na parte da manhã, por exemplo, foram realizados os grupos mistos do tema 2, avaliação e atualização do plano de lutas, educação, direitos e organização dos trabalhadores. Já na parte da tarde, os grupos mistos realizados foram do tema 3, avaliação e atualização do plano de lutas, setores. Dando início às atividades da noite, próximo às 6 horas, os docentes saíram em caminhada pelo centro de Santa Maria, manifestando o apoio dos participantes do 58º CONAD aos pedidos de justiça no caso da tragédia do incêndio da Boate Kiss. A caminhada, que inclusive ficou alguns minutos parada em frente à boate, teve como destino final a Praça Saldanha Marinho, onde foi realizado o show Praça de Lutas, Praça de Cantos, uma promoção especial da SEDUFSM para o evento. No repertório do show, 3 canções foram especiais, por serem de autoria do diretor da SEDUFSM, Humberto Gabi Zanata. A homenagem foi uma surpresa para o professor, que já conquistou diversos festivais com músicas de sua autoria, tidas hoje como clássicos da música gaúcha. Ainda na noite de sexta, os docentes participaram de um jantar com comidas típicas do estado no CTG Sentinela da Querência. Após o jantar, os professores assistiram e inclusive interagiram com a apresentação de danças tradicionais gaúchas. No terceiro dia do 58º Conselho do Andes, o CONAD, no sábado, dia 20, delegados e observadores seguiram em debate no grupo misto do tema 4, Questões Organizativas e Financeiras. Já durante a tarde, ocorreu a plenária temática 2, Avaliação e Atualização do Plano de Lutas, Educação, Direitos e Organização dos Trabalhadores. No período da noite, foi realizada a plenária do tema 3, Avaliação e Atualização do Plano de Lutas, Setores. No domingo, dia 21, depois de 4 dias de debate, o 58º Conselho do Andes chegou ao seu último dia de atividades. Na parte da manhã, ocorreu a plenária do tema 4, Questões Organizativas e Financeiras.
A plenária de encerramento, prevista inicialmente para as 15 horas, foi adiantada ainda para o fim da manhã, em decorrência do encerramento da plenária anterior ter ocorrido antes do previsto. Para encerrar o evento, assim como já é uma tradição nos eventos do Andes, foi lida a Carta de Santa Maria, documento que apresenta o acúmulo dos debates realizados durante o CONAD e as perspectivas do movimento docente a partir de agora. A leitura da carta foi feita pelo secretário-geral do Andes, Márcio Antônio de Oliveira. Após a leitura da carta, a presidente do Andes, Marinalva Oliveira, fez um pronunciamento de encerramento, no qual destacou como principal objetivo do movimento dar concretude às decisões tomadas no CONAD. Em entrevista para a equipe do D Docente, Marinalva apontou que essa concretude será buscada por uma agenda deliberada pelos docentes. Bem, o que é mais importante aqui é que nós atualizamos nosso plano de luta e dentro dessa atualização nós saímos com uma agenda de mobilizações muito boa. Temos agora 6 de agosto, que é uma agenda contra a terceirização, o PL 4330, que é as terceirizações. Além disso, nós temos uma agenda do setor das federais, temos uma agenda de luta contra a EBSER, uma jornada de lutas com datas, de atos e tudo mais. Então, isso foi de melhor, porque ao atualizar o plano de luta, você responde quais são as tarefas diante dessa conjuntura atual. E essas tarefas nós tiramos aqui. Agora, o que resta, logicamente, é que cada seção sindical retorne para seu local de origem e dê concretude a essa agenda de mobilizações. Um outro ponto que é muito importante é o encontro intersetorial que será realizado dia 26 e 27 de outubro. O encontro intersetorial, ele tem como proposta central fazer uma discussão sobre a forma organizativa do Andes. Porque nos últimos tempos a universidade tem mudado, o perfil do professor tem mudado e o sindicato continua com a forma organizativa que já vem de alguns anos. E nós estamos dispondo agora a fazer essa discussão sobre o Andes enquanto organização, como ele deve trabalhar de agora em diante. E no encontro intersetorial nós temos essa proposta, discutir a forma organizativa do Andes e, a partir dessa discussão, encaminharmos proposta para o 33º Congresso do Andes. Ao todo, participaram do 58º CONAD 49 delegados e 77 observadores, representando 53 seções sindicais de todo o Brasil. A próxima edição do Conselho, em 2014, será na cidade de Aracaju, no estado do Sergipe. Ainda falando sobre o CONAD, entrevistamos o presidente da SEDUFSM e diretor do Andes, Rondon de Castro, que destacou o saldo desse evento nacional para a SEDUFSM enquanto sede do evento em 2013. A SEDUFSM conseguiu trazer para Santa Maria as discussões que ocorrem no resto do país. Trouxe o nacional para o local. Nós conseguimos botar em um ambiente sob controle, né, organizado administrativamente, todas as discussões que a SEDUFSM faz, enviando delegados, observadores, representantes para os fóruns do Andes durante o ano. E organizativamente nós demonstramos que o sindicato tem todas as condições de organizar um evento de grande porte, não é um congresso, mas é um conselho de associações docentes, e de forma impecável. Não houve nenhuma falha, houve garantia até para a questão de tempo, de temperatura, houve uma organização planejada que demonstrou a organização interna da SEDUFSM, que já tinha sido comprovada em outros pontualmente. Dessa vez nós tivemos que nos organizar meio globalmente, né? Algo de grande extensão, grande tamanho, que nunca tinha sido enfrentado. Para vocês terem uma ideia, o Congresso do Andes de 96 foi equiparável ao que tem um conselho de associações docentes, né, com todas as suas dificuldades, com todas as suas seus obstáculos. E a SEDUFSM demonstrou que teve condições de contornar isso. Demonstrou que nós conseguimos montar uma equipe de funcionários para dar conta disso,
Nós, tanto na comunicação, nós tivemos inserções na imprensa, nós tivemos uma marcha política aqui, nós tivemos grandes debates e tudo organizado pela Sedusm. Então é um saldo extremamente positivo, até politicamente. A Sedusm vai tirar vantagem disso, porque o nome da Sedusm teve dividendos políticos com isso, ganhamos confiança de outras associações docentes, e agora vamos ver no decorrer, na aplicação, na concretude das propostas que foram confirmadas nesse CONAD no segundo semestre. Seguindo com o tema do CONAD, o nosso entrevistado de hoje traz justamente uma avaliação sobre os 4 dias de debate e também as perspectivas do Andes para o próximo período. Confira agora uma entrevista com o segundo secretário do Andes, Paulo Riso. Depois de 4 dias de intensos debates, encerrou-se no último domingo, dia 21, o 58º Conselho do Andes Sindicato Nacional, o CONAD, que nesse ano de 2013 foi realizado aqui em Santa Maria. Entre as funções do CONAD está, por exemplo, avaliar e aprovar questões financeiras do sindicato, mas provavelmente a principal função do CONAD é atualizar o plano de lutas, o que significa avaliar as diretrizes do sindicato tiradas no último congresso e questionar, adaptá-las à atual conjuntura, ao atual cenário. E para fazer uma avaliação desse 58º CONAD, nosso entrevistado de hoje é o segundo secretário do Andes Sindicato Nacional, professor Paulo Riso. Professor, primeiramente obrigado por conversar conosco, e para começar eu gostaria de saber como o Andes sai desse CONAD. Quais foram as leituras da conjuntura que nós vivemos? Bem, esse CONAD ele foi muito importante porque, como você colocou, a sua função é atualizar o plano de lutas. E ele ocorre num momento depois de todas essas mobilizações que têm ocorrido, que ainda estão ocorrendo mobilizações em todo o país, a partir de junho, em que desde o movimento pelo passe livre, diversas manifestações têm ocorrido, e nós saímos com um plano de luta que busca reforçar o nosso trabalho de base e a participação dos professores nas mobilizações que vão ocorrer no próximo semestre. E nós já saímos com o compromisso de preparar o dia 6 de agosto, que vai ser um dia de mobilizações em todos os estados, com base na pauta das centrais sindicais e convocado pelas centrais sindicais, bem como o dia 30 de agosto, que deverá ser um dia de paralisações em todo o país. Professor, e assim, essa leitura da conjuntura, a partir do CONAD também se elabora uma intervenção, né, nesse contexto. Nós conversamos recentemente com a professora Marinalva, entrevistamos ela, e uma das questões que foi bastante tocada foi de que muitas das pautas que hoje estão nas ruas, como por exemplo os investimentos em mega eventos como a Copa e a falta de investimentos em educação e saúde, já foram levantados pelos docentes, por exemplo, na greve do ano passado, de 2012. Como o Andes vê agora a perspectiva de intervenção nesse cenário, principalmente no que toca à negociação das reivindicações da categoria? Bem, nós passamos o primeiro semestre buscando reabrir as negociações com o governo, porque a carreira que ele acabou impondo como resultado da greve, ao final da greve, é uma carreira que desestruturou a carreira que nós tínhamos antes. E precisava reabrir essa negociação. Ele não reabriu, baixou uma medida provisória a título de melhorar e realmente não resolveu os problemas da nossa carreira, sobretudo porque continuamos tendo
uma relação entre os salários de 20, 40 horas e dedicação exclusiva que não segue nenhuma proporção lógica. A nossa titulação não é mais, como era antigamente, um percentual do salário. Enfim, há um conjunto de questões que precisam ser resolvidas e que o governo a resposta que o governo nos deu ano passado é semelhante ao que ele se expressa hoje nas respostas que tenta dar às mobilizações. O governo efetivamente não toca nas questões principais da política econômica, das questões que impedem o governo de dar um serviço público de qualidade. Então essas mobilizações, elas, como você colocou, com várias questões colocadas hoje, como as reivindicações relativamente à saúde, à educação, ao transporte, fortalece, no nosso entender, a possibilidade de nós avançarmos na cobrança das nossas reivindicações específicas. Que eu mencionei a carreira, mas também a questão da aposentadoria, a reconquistar a paridade entre ativos e aposentados e enfrentar o FUNPRESP, que é o fundo de pensão que criaram para os professores, que nós lutamos junto com outros movimentos dos servidores públicos federais e das centrais sindicais pela revisão, não todas, porque algumas não apoiam isso, mas rever a reforma da Previdência, porque ela foi votada comprovadamente com o mensalão e, mais especificamente, nós vamos intensificar ao longo desse semestre a nossa luta contra a privatização dos hospitais universitários. Professor, e já que falávamos das mobilizações, no CONAD, o que foi discutido sobre qual é o papel do Andes nesse processo e, indo além, qual é o papel do Andes que constrói a CSP com Lutas, uma central que já se coloca como central sindical e popular, que não atua apenas ao lado de categorias, representando determinadas categorias, mas também movimentos sociais e populares? Bom, ficou muito claro na audiência que teve com a Presidente da República, e eu estive presente junto com o Zé Maria, representando a CSP com Lutas, que a CSP com Lutas se colocou como a única central que não ficou elogiando a política do governo e mais, que expressou que para atender as reivindicações, né, que estão hoje nas ruas, o governo vai ter que mexer na política econômica. E me parece que o nosso papel é um papel exatamente de conseguir dar sentido às reivindicações em termos do enfrentamento à política econômica do governo. Não tem como atender as reivindicações de saúde, de educação, salariais, etc., com o orçamento da União sendo consumido em torno de 50% para a rolagem da dívida, para pagamento de juros. E debater e politizar essa questão é extremamente importante. Mas eu creio que o papel do Andes vai mais além. O Andes sempre buscou fazer, e vai ter que aprofundar mais, jogar um papel de ajudar as diversas organizações, os diversos movimentos, dialogarem e se articularem. O Andes é filiado à CSP com Lutas, mas entende que a CSP, todo mundo dentro da CSP com Lutas entende que ela é uma pequena central, ela é uma organização embrionária e para levar a luta nós precisamos, de fato, articular e todos os setores que de alguma forma estão em luta. Por isso, ao longo do primeiro semestre, nós tivemos o espaço de unidade de ação que envolveu, além da CSP com Lutas, diversas entidades. Realizamos uma marcha a Brasília, realizamos diversas manifestações, mas nós precisamos aglutinar mais forças. E eu acho que é nesse sentido que o Andes pode dar uma contribuição, ou seja, de participar de todos esses processos,
ajudando a romper com divisões, com sectarismos e darmos um sentido de unificação de todas as lutas. Ok. Bom, o nosso entrevistado de hoje foi o segundo secretário do Antissindicato Nacional, o professor Paulo Riso, que falou um pouco sobre o resultado, o saldo desse 58º Conselho do Andes, o CONAD, que foi realizado aqui em Santa Maria. Professor, muito obrigado por falar conosco. Muito obrigado, eu agradeço. E reafirmo mais uma vez que tivemos uma boa acolhida aqui em Santa Maria. A SEDUFSME mostrou com toda a sua equipe um trabalho impecável para garantir as condições desse CONAD e sem isso nós não teríamos tido o resultado que nós tivemos. Obrigado, professor. Na Assembleia Geral dos Docentes da UFSM, realizada no dia 13 de junho, foi aprovado o ingresso de 2 novas ações judiciais pela SEDUFSME. Você confere a explicação de uma delas agora no Questões Jurídicas com Everton Padilha, advogado da Assessoria Jurídica da SEDUFSME. Hoje nós vamos tratar de assuntos referentes a matérias judiciais, ações que foram aprovadas na última assembleia feita pela SEDUFSME, ações que serão ajuizadas de forma coletiva, na forma de substituição processual, em que a entidade sindical representa a categoria por inteiro. Vamos começar falando sobre a questão relacionada ao auxílio alimentação. A ação visa a equiparação do auxílio alimentação hoje recebido pelos servidores públicos federais com o auxílio alimentação pago aos servidores do Tribunal de Contas da União. Temos aí uma diferença significativa, é praticamente o dobro o auxílio alimentação pago para os servidores ligados ao MEC e o pessoal do Tribunal de Contas da União. Então a ação visa buscar efetivamente essa equiparação, ou seja, uma isonomia, uma vez que não há uma justificativa plausível para que exista essa diferença entre o pagamento de uma verba para outra. Né? Sabemos que o Tribunal de Contas da União é o responsável pelas contas, pelo controle, né, das contas, ele é que dita as regras das contas e que regula as contas dos entes públicos federais. Né? Então, se ele autoriza o pagamento do auxílio alimentação em um valor maior, por que não fazer o mesmo com os outros órgãos? Né? Sabemos que a legislação pertinente ao auxílio alimentação, ela traz a possibilidade de que hajam diferenças efetivas entre o pagamento em determinadas regiões, mas aí por questões especificamente regionais. Não há uma justificativa plausível para um pagamento do auxílio alimentação para uma categoria por inteiro, deixando outra aí com valores aquém daquele ao qual efetivamente é merecedor. E além da questão relacionada à equiparação do auxílio alimentação, a ação visa uma indenização, caso isso é um pedido sucessivo, caso o primeiro pedido não seja atendido pelo judiciário, há um segundo pedido que é de indenização pelas diferenças que são pagas, ou seja, o auxílio alimentação não corresponde ao valor efetivamente necessário para subsidiar, digamos assim, a alimentação do servidor. Então, é uma ação indenizatória pela própria omissão, inclusive, em reajustar efetivamente o auxílio alimentação referente às perdas inflacionárias, conforme a legislação prevê, né? E um primeiro pedido que é efetivamente o de equiparação com o Tribunal de Contas da União. Em termos de decisões judiciais, há muito pouco sobre a matéria. É uma matéria nova, é uma matéria polêmica e que certamente deverá redundar em sua chegada aos tribunais superiores para que lá seja resolvido. Mas uma ação que tem aí uma pertinência não só jurídica, como também política, uma vez que é uma discussão em qualquer roda de negociação com o governo, a questão dessas diferenças injustificadas referentes ao auxílio alimentação.
Vamos agora para o comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Santa Maria foi sede do 58º CONAD, Conselho do Andes, Sindicato Nacional dos Professores Universitários Brasileiros, que foi um sucesso não apenas pelo número de participantes de diferentes universidades e de vários estados brasileiros, mas também pelas propostas que foram discutidas, para a reavaliação que se fez do plano de lutas e de atividades e, acima de tudo, pela consciência de sintonia com o que pensa o Brasil, com o que clama o Brasil, especialmente a sua juventude e aqueles que foram para a rua pedir mais participação. Se as vozes das ruas precisam ser ouvidas, os professores demonstraram que têm capacidade de fazer esta leitura. De outra parte, eu acho que é interessante também a gente comentar, até porque o D-Docente traz um pouco dessa reflexão, é exatamente esse frio que se abate sobre o Rio Grande do Sul, em que para muitos de nós, ou talvez para grande parte da população, é um charme, é um encanto, o frio, a neve, mas e para os que são moradores de rua? Para aqueles que não têm como se abrigar? Esta reflexão talvez nos ajude a pensarmos naqueles que não têm esta possibilidade de fazer com que o frio intenso, rigoroso e atípico nesses dias no Rio Grande do Sul possa, de uma certa forma, aquecer o coração de todos nós que podemos ter este privilégio de ver a neve, de sentir o frio, acomodados, agasalhados, quem sabe até em frente de lareiras. Mas que a gente não perca também essa dimensão de solidariedade para com aqueles que não têm onde se abrigarem, se agasalharem e esquentarem, não o frio interior do seu coração, mas o frio que gela o corpo, que gela esta fragilidade, esta carcaça que nos protege. Que nós possamos, com esta sensibilidade que nos faz sentir calor em meio ao frio, também fazer com que esse calor do nosso coração e da nossa solidariedade abranja e atinge e aqueça aqueles que passam frio, o frio no corpo, mais do que às vezes, ou tão grave como o frio do interior, o frio da alma, o frio do coração. Até o próximo D-Docente Decente. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.